Boa noite, povos e povas! Olha nós aqui outra vez, como sempre, segunda-feira. Como sempre não, né? Que segunda passada a gente não estava com vocês. Mas é que assim, também vamos dar um refresco, né? Para vocês e aguentar a gente, para a gente também de estar produzindo conteúdo. Gente, não é fácil. Porque assim, não é entrar aqui e falar qualquer coisa, a gente precisa ter um conteúdo legal, vocês merecem, a gente respeita demais, demais vocês que estão aqui com a gente. Bom, tema de hoje, mais pesado em termos, né? Porque é legal a gente saber as coisas, né? Como a gente sabe, como a gente sempre comenta aqui, o conhecimento liberta a gente. 10 sinais vermelhos que indicam obsessão. Então, assim, conforme eu for falando, você vai aí, né, observando um pouquinho, vendo, né, se você se encaixa, se não se encaixa. Mas antes da gente entrar no tema, vou chamar a vinheta. Vinheta no ar. Muito bom! Lá estou eu aqui de volta. Então, assim, gente, primeiros recados de sempre, né? Não esquece de dar o seu joinha aí, que pra gente é super importante. O YouTube, ele vai analisando os vídeos conforme as interações, as conversas, o joinha, né? Hoje, assim, a ideia é você compartilhar com pessoas que não entendam muito bem a história do orai e vigiai, porque, na verdade, é sobre isso que nós vamos conversar hoje, né? Essa necessidade que a gente tem de não se deixar de lado perante a vida, essa necessidade que a gente tem de tomar conta da gente mesmo, né? Ver se a gente está com os nossos pensamentos legais, se o jeito que a gente está agindo está bom, se a gente teve alguma mudança, se a gente está mais impaciente, se a gente está mais intolerante, se a gente anda muito estressado. Isso tem a ver com uma porção de coisa, né? Tem a ver com estresse do dia a dia mesmo, tem a ver muitas vezes até com problemas físicos, mas também tem a ver com os problemas espirituais. E hoje eu vou focar especificamente nisso. Então, assim, vamos bater um papo aqui. Compartilha com pessoas que talvez estejam largadas aí em relação ao cuidar de si mesmo. E super importante, se você ainda não faz parte da família Gota de Otimismo, venha para cá, porque sempre a gente coloca um conteúdo que seja importante, que seja interessante para todo mundo. A gente aprende junto, né? E como eu sempre falo, a gente segura as mãozinhas aí, um do outro, ninguém sorta a mão de ninguém, e nós vamos caminhando junto, em conhecimento, em autoconhecimento, em autoaceitação, em conhecimento das coisas da vida, e vamos tentando melhorar aí no nosso dia a dia. Bom, vamos começar? 10 sinais vermelhos que indicam obsessão. 1. Impaciência. Você sempre foi um cara impaciente? Tá, tudo bem. Aí tá dentro da sua história de vida. Mas mesmo que você seja um cara impaciente, tenta dar uma melhorada nisso, né? Porque a impaciência, em primeiríssima instância, afeta o nosso próprio corpo físico, né? Cada vez que a gente tem um acesso de raiva, a gente traz para a nossa corrente sanguínea uma porção de coisas que não fazem bem para a gente, né? A gente sobrecarrega coração, muitas vezes sobrecarrega pulmão, estômago, né? Tanta gente tem problema de estômago por causa de nervosismo excessivo. Agora, se você não tem esse histórico e de repente você passa a ser uma pessoa mais impaciente do que o normal, fique atento. Ah, eu sempre tive paciência com a minha mãe. Agora, pelo amor de Deus, a minha mãe fala, eu saio do prumo rapidinho. Ah, eu sempre tive paciência no trabalho. Agora parece que eu tô assim, pisando em ovos. Então fique atento, que nem eu falei para vocês. Pode ter a ver com estresse, pode ter a ver com outras questões. De qualquer maneira, é para ficar atento, para a gente prestar atenção se é espiritual, se é físico, se é emocional e tratar de cuidar.
Porque não é para a gente ficar tendo essas coisas, essas diferenças de atitude, de pensamento, sem a gente cuidar. Vamos embora. 2. Acreditar que a nossa dor é sempre maior que a dor do outro. Muitas vezes, os processos obsessivos, os obsessores têm essa coisa de fazer com que a gente se sinta o coitadinho, o infeliz, o desamparado, o esquecido. E que aquilo que eu sinto é muito mais importante, muito pior do que o outro sente. É assim, gente. Quase que é impossível a gente quantificar a dor dos outros. Quase que a gente não consegue quantificar a nossa. Né? Como é que a gente vai fazer comparação? Se a minha dor dói mais ou se a do outro é que dói mais? Eu não estou vestindo o sapato do outro. Né? Então, assim, se de repente sua dor começar a doer muito mais do que a dor do outro, segura aí, fica atento, né? Talvez exista algum problema aí por trás que você precise prestar atenção. 3, hein? Terceiro, ver a ingratidão em amigos e em familiares. Ingratidão faz parte até de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ingratidão filial e etc e tal. Só que assim, gente, a ingratidão, ela diz respeito única e exclusivamente para quem exerce a ingratidão. Porque, na verdade, é uma grande infelicidade uma pessoa ser ingrato com os outros, com a natureza, com Deus, com os espíritos superiores, com a vida de modo geral. Mas ser ingrato é uma judiação, é uma grande pena para quem é ingrato. Sofrer ingratidão, muitas vezes, não é assim uma questão a se prestar atenção, né? Muitas vezes, o que acaba acontecendo é que, ao passar por cima disso, ao deixar de lado, a gente continua a nossa vida muito bem. E, na maior parte das vezes, quando a gente tem ingratidão, ingratidão dos outros para com a gente não. A gente segue em frente. Pessoas que são ingratas com a gente consegue passar por cima e seguir em frente. Então, se você tem qualquer questão em relação à ingratidão, passe por cima. Segue em frente, siga a sua vida. Deixa o outro com a ingratidão dele, que ele está plantando, a colheita é por conta dele, siga em frente e continue ajudando, continua sendo legal com as outras pessoas, porque é para isso que a gente veio aqui, né? Agora, se você não normalmente presta atenção em ingratidão e de repente começa a achar todo mundo ingrato à sua volta, fique atento, presta atenção, né? Ah, a pessoa foi ingrata, o outro foi ingrato, a vida, o trabalho, não sei o que, tá todo mundo contra mim. Fique atento, tem alguma coisa errada. Item 4. Vê maldade nas atitudes de todo mundo que está à tua volta. Então, a pessoa veio conversar comigo, tá querendo alguma coisa. A pessoa me fez uma pergunta, mas por que ela está querendo saber? A pessoa se preocupa comigo, me traz um presente, tá querendo me comprar. As coisas começam a acontecer à minha volta e eu vou vendo sempre um porém, um senão, tem alguma coisa errada, alguma coisa que não está boa. Preste atenção, porque quando está todo mundo à nossa volta errado, quando tudo está acontecendo contra nós, muito provavelmente somos nós que estamos errados. Não é possível que o mundo esteja todo errado e só eu esteja correto. Então, assim, eu sei que em alguns momentos da vida da gente, a gente passa por isso, né? Ver o mundo com maus olhos, acho que seria essa a questão. Então, preste atenção, fique atento com você mesmo. Vê se você não está exagerando e se você não está sendo intuído por irmãozinhos menos luminosos. Item 5. Estamos chegando na metade. Passar a comentar exageradamente um lado menos feliz das pessoas.
Então você encontra um amigo e começa a fazer um comentário de um terceiro. Ai, você viu o que aconteceu com ele fez isso, aquilo, aquele outro. Né? A gente começa a comentar, né, as coisas menos legais, menos felizes, não só das pessoas, dos amigos, mas das coisas que estão acontecendo. Então, fala-se muito sobre isso, né? Não comente do mal para que o mal não caminhe. E a gente sempre fala muito isso no meio espírita. Para quem não é espírita aqui, vou contar isso para vocês. A gente sempre comenta muito que o espírita ele deveria ser o ponto final de qualquer comentário maldoso. Quando eu falo maldoso, não necessariamente uma mentira, mas por exemplo, eu fiquei sabendo que fulano de tal sofreu um acidente. E aí saíram as tripas finas e as grossas, ele perdeu uma perna, um olho, o nariz, sei lá, e aí começa a contar o caso, conta para o vizinho, conta para o dono da padaria, conta para o lixeiro, conta para não sei o quê. O que eu estou fazendo? Eu estou trazendo para as pessoas ideias que não são legais, imagens, né, que vão se formando na cabeça das pessoas, no imaginário das pessoas, que é péssimo. Eu estou usando uma situação ruim, menos feliz, que nem eu conversei com vocês, para propagar aquela situação para muitas e muitas pessoas. E normalmente quem faz isso não tem o cuidado, por exemplo, de falar, olha, aconteceu tudo isso com a pessoa, faça uma prece para ela porque ela está precisando. Olha, vibre positivamente para tal situação, para que a situação melhore, né? Isso, a gente está, na verdade, treinado para fazer esse tipo de coisa pelos próprios meios de comunicação. Acontece qualquer coisa nos meios de comunicação que não são legais, o que acontece? Aquilo bomba, né? Mas por quê? A gente fala, porque os meios de comunicação usam as desgraças da vida para ganhar dinheiro, mas porque cala no próprio ser humano que escuta e que vê. Se nós não gostássemos de ver a desgraça alheia, né, aquela coisa para o trânsito de um lado da estrada quando o acidente é do outro lado. Por que para? Porque as pessoas querem ver o que aconteceu e de preferência contar para 10, 15 pessoas. Então, assim, preste atenção. Se você anda comentando muito o lado menos feliz do outro, das coisas, das situações, você pode estar sendo usado por obsessores para difundir as coisas ruins para os outros. E muitas vezes, sem se perceber, nesse exemplo que eu dei para vocês, né? Contar um acidente gravíssimo que aconteceu com alguém, você vai contar para uma pessoa que é emotivamente muito impressionável e aquela pessoa fica sem dormir, aquela pessoa se desestabiliza e pronto, a outra pessoa acaba abrindo um portão gigantesco para a entrada de um obsessor na vida dela. Ou seja, eu não me desestabilizo. Eu conto para todo mundo, não estou nem aí, mas eu estou servindo de instrumento aos obsessores dos outros para desestabilizar as outras pessoas. Então, muito cuidado. Muito bom. Vamos continuar. Item 6. Reclamo o apreço e o reconhecimento das pessoas que eu tenho à minha volta. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro, eu ajudo, eu apoio, eu saio correndo, eu dou apoio, eu dou... E cadê o meu reconhecimento? Encrenquem, né? Por quê? Porque a gente, quando faz as coisas para os outros, a gente tem que fazer de boa vontade, né? Sem querer reconhecimento nenhum. O reconhecimento vem se a pessoa tiver condição de reconhecer. Sabe por quê, gente? Muitas vezes a gente faz o bem, a gente ajuda, a gente apoia, a gente ampara, a gente, sei lá, faz qualquer coisa para o outro, mas o outro do lado de lá, às vezes ele não está em condição de perceber. Às vezes ele não tem maturidade emocional, às vezes ele não tem maturidade espiritual. E aí o que acaba acontecendo? Por mais que a gente ajude, por mais que a gente ampare, por mais que a gente esteja de mão dada, a gente esteja perto, o outro ainda não entendeu, né? Por falta de maturidade dele. Então, da mesma forma que eu falei com a ingratidão, eu falo aqui com a falta de reconhecimento, com a falta de apreço.
Eu não tenho que ficar cobrando, né? Os outros são os outros, eu tenho que me bastar. Eu tenho que ter certeza absoluta de que o que eu faço é bom, tá certo. Se eu tenho certeza absoluta que eu estou no caminho certo, se eu conheço os ensinamentos do cara lá de cima, né? Se eu sei que eu estou fazendo direito, acabou, né? A gente fala muito isso, né? Eu falo muito também, é engraçado, né? Isso já faz parte, né? Agora fala de mim, né? De mim mesma. Quando eu estou fazendo alguma coisa, eu sempre falo, o chefe está lá em cima. É para ele que eu faço, né? Então é nele que eu estou pensando. Então pensa no chefe, esquece o resto. Se o resto reconhece, entende, tem apreço, é indiferente. A gente faz o que tem que ser feito da melhor forma possível, de coração, de boa vontade. É isso que interessa. Bom, item 7. Quando a gente começa a supor que a gente faz demais. Gente, isso é uma encrenca, né? Ai, eu que faço tudo nessa casa, ninguém me ajuda. Eu sou a pilastra mestra da família. Eu é que sou a pessoa mais importante no meu escritório. E se eu não for lá no centro espírita, nada acontece, porque eu sou the best. Então, assim, cuidado, né? A gente se achar a última bolachinha do pacote, a bolachinha sempre vem quebrada. E as pessoas que começam a se achar a última bolachinha do pacote, começam, no passar do tempo, a acumular tarefas. Eu faço porque eu sou o melhor, eu aconteço porque eu sou o melhor, eu faço porque não tem ninguém que faça como eu. E depois a encrenca está pronta, porque eu começo a achar que eu faço demais. Tá tudo nas minhas costas, eu faço demais, eu trabalho demais, aí pronto, a obsessão já tá, já tá assediada em você. Então, assim, muitas pessoas realmente fazem muito, mas fazem de coração. Que é aquilo que eu falei, eu me basto, eu falo com o cara lá em cima, o chefe lá em cima é que sabe o que eu tô fazendo, se eu não tô, tá tudo certo. Mesmo porque o cara lá em cima, se achar que você tá trabalhando em demasia, ele te ajuda. Ele fala assim: meu jugo é leve e suave. Lembra disso? Então, basta você dar a mão para ele e ele transforma o peso todo, que é, se for um peso excessivo, num peso mais leve. Tirando da tua frente aquilo que pesa, as pessoas que pesam, as situações que pesam. Gente, isso é absolutamente comum de acontecer quando a gente está de olhos e ouvidos abertos. Então, assim, vamos voltar para a questão da obsessão. Sou o melhor de todos, trabalho demais, estou fazendo muita coisa, ninguém reconhece. Ó o embrulho. Ninguém é grato, ninguém é lá. Cuidado, tem alguma coisa errada. Tá bom? Vamos continuar. 8º, vou fazer com os dedos aqui. 8º. É quando a gente começa a exigir muito dos outros e fazer pouco. Aí é ao contrário. Não é a pessoa que trabalha demais, mas é aquele cara que é encostado, é o forgado, é o forgadão, né? Ah, e aqui vocês não fizeram isso em casa, não fez aquilo, não fez aquele outro, a comida não tá boa, a roupa não tá passada, não sei o que tá não sei o que lá, mas o cara tá no sofá, jogando videogame. Você conhece alguma coisa assim? Ah, eu sei de muito exemplo desses em casa, né? Pode sim ser processo obsessivo, tá? Fiquem atentos ao que vocês têm dentro de casa, tá? Porque assim, muitas vezes, até em jovens e em crianças, né? As coisas não são do jeito que eu gosto, meu quarto não é como eu quero, a minha casa não é como eu quero, a escola não é como eu quero, nada tá bom, nada tá legal, mas eu continuo deitado em berço esplêndido, cair tudo na minha cabeça. Então, fiquem atentos. Isso é muito comum para jovens, adolescentes, crianças, é muito comum. Mas não é sinal de que a gente não vá procurar para ver se também não é um processo obsessivo.
Bem, sempre lembrando, né, gente, que nós estamos falando aqui de uma mudança abrupta de conduta. Às vezes nem é tão abrupta, às vezes não vai dar varsa, vai devagar, mas acaba acontecendo. A pessoa não era desse jeito, não sei por que começou a ser. Então, assim, fiquem atentos, tá bem? Item 9, lá vou eu, 9. Penúltimo. Quando eu começo a querer fugir da realidade, através de álcool ou qualquer outro tipo de entorpecente. Então eu começo a usar em demasia, né? Eu não bebia, de repente eu começo a beber, e aí já é uma encrenca maior, porque ali, além da obsessão, nós vamos ter um processo vampirizador, né? Não é o Conde Drácula, mas é algo bem parecido, né? Que a gente tem alguns irmãozinhos do lado de lá que fazem uso e se aproveitam dessas emanações que saem dos encarnados. Para quem eu estou falando alguma coisa muito doida, procurem estudar um pouquinho, né? Eu não vou entrar no mérito dessa questão aqui, porque isso talvez caberia uma live inteirinha para fazer essa explicação. Mas vocês têm como entrar no tio Google aí, procura livro dos espíritos, livro dos médiuns, e vocês vão ter informações suficientes sobre o que eu estou falando de vampirismo, tá? É um nome, não precisa assustar com isso, não é filme de terror, nada disso. É um nome que foi dado por Kardec lá atrás também, talvez o nome não fosse tão adequado para em português, mas enfim, se quiser pesquisar, vá pesquisar, tá? Então, assim, eu não bebia muito, mas de repente eu começo a beber demais, todos os dias. Para quem toma uma cervejinha por dia, saibam que alcoolismo é considerado a partir de qualquer coisa todos os dias. Uma cerveja, um copinho de vinho, um uísque, todos os dias, e a pessoa não consegue ficar sem, né? E muitas pessoas falam assim, eu fico sem, eu tomo porque eu gosto. Cuidado, tá? Enfim. Então, alcoolismo, eu não bebia, começo a beber, eu não usava nenhum tipo de droga, começo a usar, eu fumo um pouco, de repente eu começo a fumar mais, eu começo a comer mais do que deveria, enfim, uma mudança nesses usos de qualquer substância que eu não usava em demasia, eu começo a usar, pode ser um processo obsessivo. Então, também se observa, fica atento, dá uma olhada no seu padrão de utilização dessas coisas todas e busque ver se existe uma mudança na sua vida em relação a isso. E décimo e último, é quando a gente começa a julgar que só os outros devem alguma coisa. Eu só tenho direitos. Os deveres são todos relacionados às outras pessoas que eu tenho à minha volta. Eu só tenho direitos de. Isso também tem muito a ver com adolescentes e com crianças. Mas isso é uma fase de vida, né? Isso tende a melhorar, aos pouquinhos a gente vai explicando, eles vão entendendo, tá tudo certo. A questão é quando passou dessa fase, a criatura já é adulta, nunca pensou desse jeito e aí começa a pensar. Então, todo mundo me deve favores, todo mundo me deve isto, a vida me deve aquilo, Deus me deve não sei o quê, e eu só tenho direitos, eu não tenho deveres em nada. Então, eu não preciso fazer nada, mas eu preciso receber tudo. Tem alguma coisa aí que está fora da casinha. Então, assim, esses 10 itens foram trazidos pelo espírito Sheila, numa psicografia do Chico, pelo menos é isso que eu levantei. Se tiver certo ou não, é possível que esteja, porque não tem nada de absurdo aqui, está tudo muito claro e muito lógico.
Obsessão nada mais é, gente, do que uma transmissão de pensamento. Só isso, né? E é o que acontece o tempo inteiro com a gente. Não tem nada de extraordinário. O que acaba acontecendo é que muitas vezes, através dos nossos pensamentos que não estão muito bem, às vezes, como um gatilho, um problema de saúde, um problema de emprego, um problema familiar, ou até uma discussão boba com alguém, você passa a ter pensamentos num padrão vibratório mais baixo. E aí você entra em sintonia com irmãos nossos que têm o mesmo padrão de pensamento. Então não é nada de muito absurdo. As pessoas passam por problemas obsessivos com até bastante constância, né? Às vezes eles pioram bastante, né? Então, assim, essa transmissão de pensamento ruim, às vezes você capta, fala, puxa vida, por que eu tô pensando desse jeito? Não vou agir dessa forma, vou mudar. Acabou, cortou a sintonia e encerra o caso. Às vezes você precisa fazer um tratamento, né, mais sério. Para nós espíritas, então, normalmente vai fazer o tratamento de desobsessão no centro. Pessoal da Umbanda também faz. Às vezes você procura um padre, você vai numa igreja, procura um pastor, procura uma psicóloga, um psicanalista, pronto. Estou passando por um tratamento, aquilo já vai se resolvendo, eu consigo destrinchar. Muitas vezes o processo obsessivo ele é tão sério que não é poucas vezes que a gente vê essas questões de processos obsessivos graves, as pessoas internadas em hospitais psiquiátricos. Né? A pessoa sai completamente do prumo. É óbvio que aí é uma coisa bem séria mesmo e já é bem mais rara de acontecer, mas acontece, tá? Então, para que a gente... Ninguém quer passar por isso e também ninguém quer ser intuído por espíritos que não tenham vontade de ajudar, não tenham vontade de que eu progrida. A gente não quer estar junto com gente assim. Nem encarnado, nem desencarnado. Então, o que a gente faz? Evita. Como que a gente pode trabalhar, então, essa questão? Não está tendo pensamentos legais? Está meio fora do prumo? Se encaixou numa dessas 10 itens aí, procure ajuda. Ou ajude-se, ou observe-se. Vou lembrar de novo. Olha o que Jesus falou. Orai e vigiai. Gente, a receita está aí. Faça mais prece, esteja mais em sintonia com o plano espiritual maior, escute boas músicas, leia bons livros, converse com pessoas que sejam para cima, evite ao máximo coisas que sejam de baixo padrão vibratório. Então, não interessa, eu tenho que saber das notícias do mundo. Não, quando você não está legal, não tem. Evite. Evite saber de desgraceira, de problema do outro, de cuidar da vida do outro, de ajudar o outro. Evite e se cuide primeiro. Quando a gente não tá legal, a gente precisa cuidar da gente. A hora que você fica bem, volta tudo ao normal outra vez. E essa questão de obsessão, só para vocês terem uma ideia, ela não acontece só do plano espiritual para o plano da matéria. Encarnado para encarnado pode ser obsessor. Né? Uma pessoa que fica atazanando a vida da outra 24 horas por dia é um obsessor. E está encarnado, tá tudo. É a mesma coisa. Fica enfiando minhoca na cabeça do outro. Né? Isso às vezes acontece com familiar, às vezes acontece dentro do trabalho, às vezes acontece na rua, entre vizinhos. Né? Pega uma vizinha aí que vira para você e fala: seu marido está te traindo com outra. E fica atormentando a tua paciência. Isso é um obsessor. Né? Trazer para a pessoa ideias que não tem nada a ver. Também acontece entre desencarnado e desencarnado, tá? É bem comum acontecer. Né? A pessoa tá do lado de lá, tá de boa na lagoa, e chega um espírito de porco engarrafado e começa a botar minhoca na cabeça dela. Acontece. Acontece também para encarnado para desencarnado, por incrível que pareça. Porque a gente é transmissão de pensamento, a gente pensa, o outro pensa, tá tudo certo. Então eu tô aqui, vou dar um exemplo para vocês, sério, hein? E começa a falar assim: meu paizinho já desencarnou, mas ele vai poder me ajudar. Pai, pelo amor de Deus, estou passando por um problema, vem aqui me dar uma mão. Pai, me dá uma luz, eu sei que você está num bom lugar, que você já está desencarnado. O que acontece com o pai do lado de lá? Às vezes o pai nem está numa situação boa, fica desesperado,
e começa a ser o quê? Obsidiado em pensamento pelo filho que está do lado de cá, atormentando a cabeça dele lá. Então, ele que está tentando se reerguer, muitas vezes depois de um desencarne, está numa colônia, está tentando aprender, começa a ser bombardeado por esses pensamentos. E também pode acontecer, que é o normal, né, de desencarnado para encarnado normal. Tudo aqui que eu falei é normal. E pode ser recíproco, de um lado para o outro e troca a farpa, né? Aí um pensa mal do outro, o outro pensa mal do um obsedia o outro, pode acontecer. E também pode acontecer uma outra coisa que a gente faz direto, olha, direto, auto-obsessão. É aquela hora que você acorda de manhã cedo, olha no espelho e fala, que bela porcaria! Pronto, tá feito. Né? É aquela hora que você faz alguma coisa que não é legal e fala, putz, grila, eu sou uma besta mesmo. Nossa, como eu sou burro. Tá aí, auto-obsessão. Tá? É você, em pensamento, se colocando em baixo padrão vibratório. É isso. Bom, já falei demais. Estamos chegando no finalzinho da nossa live. Hoje eu vou dar de dica, gente. Nossa, hoje tem tanta dica para dar. Instituições, eu acho aí, se vocês foram tocados pela questão da Ucrânia, busquem instituições que estão ajudando lá na questão da guerra. Se vocês foram tocados aí pelo que aconteceu na Síria e na Turquia, entra aí no Google que vocês vão encontrar uma porção. Tem o Acnur que ajuda, Cruz Verde, Cruz Vermelha, tem um monte de gente ajudando tudo isso. E se vocês foram tocados também pelo que aconteceu no litoral norte de São Paulo aí, busquem, se eu não me engano, está tendo o SES e o SESC estão ajudando, mas procurem informações. E vou falar de uma instituição que faz muito tempo que eu não falo e que eles precisam muito de ajuda. Se você puder, se você confiar, ajude a Casas André Luiz, que atende 400 crianças, adolescentes e adultos com qualquer tipo de deficiência, né? Tem física, tem mental, tem uma porção de auditiva, visual, tem uma porção deles. São, acho que 100 e tantos internos. Gente, é muito trabalho, é muito dinheiro e as doações sempre, cada vez mais, estão rareando. Então, busque lá na internet as Casas André Luiz, veja o trabalho maravilhoso que eles fazem e busque ajudar. Bom, estamos chegando no fim. A conversa hoje foi mais séria, né? Mas eu acho que de grande valor, porque eu acho que a gente sempre precisa se observar. Se você curtiu, não esquece de dar seu like, compartilhe com as pessoas que a gente acha que pode ajudar, né? Até para aqueles que a gente não acha, compartilhe, de repente a pessoa vai servir também, é legal. E vem fazer parte aqui, vem ficar junto com a gente, que toda segunda-feira a gente tem um papo bem legal com conteúdo para ajudar vocês. Bom, eu da minha parte, só tenho a dizer para vocês que do fundo do meu coração, eu espero que vocês tenham uma super, ultra, mega semana. Se observe, preste atenção nas suas atitudes, nos seus pensamentos durante essa semana e a semana que vem a gente conversa a respeito. Um beijo enorme e boa semana, gente! Tchau!